Olá, meu nome é Raquel, sou dirigente do Templo Espírita Raio de Luz. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os orixás, tá? Então vou contar para vocês um pouquinho da história disso, tá? Vamos lá. Na aurora da civilização, o povo africano, mais tarde conhecido pelo nome de Yorubá, chamado de Nagô no Brasil, acreditava que forças sobrenaturais impessoais, espíritos ou entidades, estavam presentes ou codificados em objetos de força da natureza. Tementes dos perigos da natureza que punham em risco constantemente a vida humana, perigos que eles não podiam controlar, esses antigos africanos ofereciam sacrifícios para aplacar a fúria dessas forças, doando sua própria comida como atributo que selava um pacto de submissão e proteção e que sedimenta as relações de lealdade e filiação entre os homens e os espíritos da natureza. Muitos desses espíritos da natureza passavam a ser cultuados como divindade e mais tarde designadas orixás, detentoras do poder de governar aspectos do mundo natural como o trovão, o raio, a fertilidade da terra, enquanto outros foram cultuados como guardiões de montanhas, cursos de água, árvores, floresta, cada rio, assim tinham seu espírito próprio, com o qual se confundia, constituindo-se em suas margens os locais de adoração, nada mais do que o sítio onde eram deixadas oferendas. Um rio pode correr calmamente pelas planícies e precipitar-se em quedas de corredeiras, oferecer calma, travessia a val, mas também mostra-se em plenos de traiçoeiras, armadilhas, ser uma benfazeja, fonte de alimento piscosa, mas igualmente afagar em suas águas os que nelas se banham. Esses atributos do rio, que se tornam ao mesmo tempo provedor e destruidor, passaram a ser também o de sua divindade guardiã. Como cada rio é diferente, seu espírito, sua alma, também tem características específicas. Muitos dos espíritos dos rios são homenageados até hoje, tanto na África, em território Yorubá, como nas Américas, para onde o culto foi trazido pelos negros durante a escravidão e num curto período após a abolição, embora tenham, com o passar do tempo, se tornado independentes de sua base original da natureza. O contato entre os povos africanos, tanto em razão de intercâmbio comercial, como por causa das guerras de domínio de uns sobre os outros, precipitou a incorporação pelos Yorubás de divindades de povos vizinhos, como os vuduns dos povos Funs, chamados Jejus no Brasil, entre os quais se destaca Nanã, antiga divindade da terra, Oxumaré, divindade do arco-íris, o deus da peste, que recebe o nome de Omulu, Olu-Odô, Obaluaê, Ainon, Shakipatá, Champonã, Chapanã, resultou da fusão de devoção a inúmeros deuses cultuados em territórios Yorubá, Fum e Nupe. As transformações sofridas pelo deus da varíola, até a sua incorporação ao panteão contemporâneo dos orixás, mostra a importância das migrações e das terras de denominação na vida desses povos africanos e seu papel na constituição de cultos e conformação de divindades. Vamos lá. O que é o orixá? O planeta em que vivemos e todos os mundos dos planos materiais se mantêm vivos através do equilíbrio entre a energia da natureza. A harmonia planetária só é possível devido a um intrincado e imenso jogo energético entre os elementos químicos que constituem este mundo e entre cada um dos seres vivos que habitam este planeta. Um dado característico do exercício da religião de Umbanda é o uso como fonte de trabalho destas energias. Vivendo no planeta Terra, o homem convive com leis desde a sua origem e evolução, leis que mantêm a vitalidade, a criação e a transformação, dados essenciais à vida como a vemos desenvolver-se a cada segundo. Sem uma harmonia energética, o planeta entraria no o fogo, o ar, a terra e a água são os elementos primordiais que, combinados, dão origem a tudo que nosso corpo físico sente, assim como também são constituintes deste corpo.
Acreditamos que estes elementos e suas ramificações são comandados e trabalhados por entidades espirituais que vão desde os dos elementais até os espíritos superiores, que inspecionam e comandam e fornecem fluido vital para o trabalho constante de criar, manter e transformar a dinâmica evolutiva da vida no planeta Terra. Os elementais são os espíritos em transição, atuantes de grande laboratório planetário, tá? Vamos lá. A esses espíritos de alta força vibratória, chamados orixás, usando um vocábulo de origem iorubá, na Umbanda, são tidos como os maiores responsáveis pelo equilíbrio da natureza. São conhecidos em outras partes do mundo como ministros ou devas, espíritos de alta vibração evolutiva, que cooperam diretamente com Deus, fazendo com que suas leis sejam cumpridas constantemente. O uso de uma palavra que significa dono da cabeça, orixá, mostra a relação existente entre o mundo e o indivíduo, entre o ambiente e os seres que nele habitam. Nossos corpos têm em sua constituição todos os elementos naturais em diferentes proporções, além dos espíritos amigos que se empenham em nossa vigilância e auxílio moral. Contamos com o espírito da natureza, um orixá pessoal, que cuida do equilíbrio energético, físico, emocional e dos nossos corpos físicos. Nos seres espirituais, manifesta-se um corpo físico. Somos influenciados pela ação dessas energias, desde o momento do nascimento. Quando nossa personalidade começa a ser definida, uma das energias elementais predomina, e é o que vai definir de alguma forma nosso arquetipo. Ao regente dessa energia predominante, definida ao nosso nascimento, denominamos de nosso orixá pessoal, chefe da cabeça, pai ou mãe de cabeça, ou o nome esotérico, Eledá. A forma como nosso corpo reage a diversas situações durante esta encarnação, tanto física quanto emocional, está ligada ao arquetipo, ou à personalidade e características emocionais que conhecemos através das lendas africanas sobre os orixás. Junto à nossa energia predominante, duas outras se colocam como secundárias, que na Umbanda denominamos de juntós. Corruptela de adjunto, palavra latina que significa auxiliar, ou ainda chamados de otum, respectivamente na sua ordem de influência. Quando um espírito vai encarnar, são consultados os futuros pais durante o sono, quanto à concordância em gerar um filho, obedecendo-se à lei do livre-arbítrio. Tendo os mesmos concordado, começa o trabalho de plasmar a forma em que o espírito usará no veículo físico. Esta tarefa é entregue aos poderosos espíritos da natureza, sendo um deles assume a responsabilidade desta tarefa, fornecendo a essa forma as energias necessárias para que o feto se desenvolva, para que haja vida. A partir desse processo, o novo ser encarnado estará ligado diretamente àquela vibração original. Assim surge o Eledá, desse novo ser encarnado, que é a força energética primária atuante do nascimento. Nesse período, os elementais trabalham incessantemente, cada um na sua respectiva área, partindo do embrião até formar todas as camadas materiais do corpo humano, que são moldadas até nascer o novo ser com seu duplo etérico e corpo denso. Após o nascimento, essa força energética vai promovendo o domínio gradativo da consciência da alma e da força do espírito sobre a forma material, até que seja adquirida sua personalidade por meio da lei do livre-arbítrio. A partir daí, essa energia passa a atuar de forma mais discreta, obedecendo a esta lei, sustentando-lhe, contudo, a forma e energia material pela contínua manutenção e transformação no sentido de manter-lhe a existência. A cada reencarnação, de acordo com nossas necessidades evolutivas e karmas a serem cumpridos, somos responsáveis por diferentes corpos, e para cada um destes novos corpos,
podemos contar com o auxílio de um espírito da natureza, um orixá protetor. E normalmente, quem se aproxima do médium, quando eles invocam o seu Eledá, em todos os rituais de Umbanda, de modo especial nas suas iniciações, a invocação dessa forma é feita para que todos os médios, quando efetuam seus assentamentos, meio de atração para perto de si, da energia pura do seu Eledá energético e das energias auxiliares, o seu Otum. Eledá ou Otum formam a triedade coronária do médium na Umbanda. Quais são as afinidades? Os filhos de fé não recebem influência apenas de um ou dois orixás, da mesma forma que nós não ficamos presos à educação e à orientação de um pai espiritual. Não ficamos também sob a tutela do nosso orixá de frente ou adjunto. Frequentemente recebemos influências de outros orixás, como se fossem professores, avós, tios, amigos mais próximos na vida material. O fato de recebermos estas influências não quer dizer que somos filhos ou afilhados desses orixás. Trata-se apenas de uma afinidade espiritual. Uma pessoa, às vezes, não se dá melhor com uma tia do que com uma mãe, não é assim? Assim também é como os orixás. Podemos ser filhos de Ogum ou Oxum e receber mais influências de Xangô ou Inhansã. Posso ser filho de Obaluaê e não gostar de trabalhar com entidades que mais lhe dizem respeito, no caso a linha das almas, preferindo trabalhar com entidades da cachoeira. O importante é que nos momentos mais decisivos de nossas vidas, suas influências benéficas se façam presentes, quase sempre uma soma de valores, que não apenas individualmente a característica de um único orixá. Bom, aqui vamos falar sobre orixás, elementos primordiais e suas ramificações, né? Então, nós temos aqui Oxalá, elemento ar, ramificação ar, cor branco, saudação Epababá. Iemanjá, elemento água, ramificação salgada, cor branco ou azul, né? No caso da Umbanda, nós usamos na cor cristal, que é aquela transparente. A saudação seria Odoiá. Nanã, água, ramificação chuva, cor roxo, saudação Saluba Nanã. Orixá Oxum, elemento água, doce, cachoeiras, na cor azul. É aquele azul cristal, tá? Não é azul leitoso, não. Azul claro cristal. A saudação Ora Ieieu. Oxumaré, elemento água, ramificação evaporação. A cor verde e amarelo. A saudação é Arroboboia. Ogum, elemento fogo, ramificação ígneo, cor vermelho. Saudação Ogunhê. Ibeji, elemento fogo, ramificação purificador, cor rosa e azul. Saudação Onibejada. Orixá Xangô, fogo, ramificação elétrico, cor marrom. Saudação Caô Cabecile. Orixá Inhansã, elemento fogo, ramificação emoção, cor amarelo. No caso da nossa casa de Umbanda, nós usamos coral. Saudação Eparrei Oiá. Oxóssi, terra, ramificação fauna, cor verde. Saudação Oquearô. Ossan, terra, ramificação flora, cor verde e branco. Saudação Euea. Orixá Obaluaê, elemento terra, ramificação transformação, cor branco e preto. Saudação Atotô. Os elementais, entre esses espíritos de atuação dentro do campo vibratório dos orixás de comando, encontramos aqueles que trabalham mais perto de nossa realidade, relacionando-se de forma estreita com os elementos. São os elementais. São os grandes artífices alquimistas que nos oferecem as pedras,
as folhas, as flores, a água e as forças da natureza. Eles estão muito perto de nós, atuando também nos trabalhos dos guias e da própria Umbanda como um todo. Os elementais se apresentam com uma forma semelhante à humana, de acordo com a variação de consciência e emoção. Produzem mudança em sua coloração e até mesmo em sua forma. Usam seu corpo astral e, quando necessário, até materializam seu veículo étero. A forma astral, de acordo com a revelação e depoimento de videntes, consiste numa áurea esférica, multicolorida, energética. O veículo etérico dessas entidades é o que lhes permite um senso de individualidade. Na época de crescimento, germinação e desenvolvimento dos vegetais, a vitalidade e a atividade desses seres aumenta pelo contato maior com o mundo físico, tornando-os mais visíveis aos médios videntes quando não se materializam temporariamente, dançando e brincando como seres humanos. No elemento terra, nas florestas, por exemplo, temos as dríades. Ligadas ao campo vibratório de Oxóssi, possuem cabelos compridos e luminosos, são de rara beleza e trabalham diretamente nas árvores. Os gnomos das árvores trabalham dentro do duplo estérico das mesmas. As fadas manipulam a clorofila das plantas, estabelecendo a multiplicidade das matrizes e fragrâncias das flores, formando as pétalas e brotos. Estão associados à vida das células da relva e de outras plantas. Já os duendes, que cuidam da sua fecundidade, das pedras e metais preciosos e semipreciosos. No elemento água, encontramos as sereias, que ficam perto dos oceanos, rios e lagos, de forma graciosa e energética. Nas cachoeiras estão as ondinas, que muito ajudam nos trabalhos de purificação realizados pela Umbanda nas cachoeiras. No elemento ar, os silfos, que estão sob a regência de Oxalá, como as fadas, se apresentam com asas, movimentando-se com extrema rapidez. No elemento fogo, as salamandras são elementais do fogo. Se apresentam como correntes de energia ígnea, que se precipitam sem se afigurarem como seres humanos. Atuam nas energias ígneas solar e do fogo em geral. Os 7 raios dos orixás. No primeiro raio, nós temos Oxalá, regente do elemento ar. No segundo raio, nós temos Iemanjá, regente das águas salgadas, Nanã, regente das águas da chuva. No terceiro raio, temos Ogum e Ebeji, regente do fogo na reforma intrínseca e regente do fogo como energia mágica. No quarto, nós temos Oxóssi, como regente das matas, fauna e flora, e Ossan, como regente das folhas, ervas medicinais. No quinto, temos Xangô e Yansan, regente do fogo elétrico e energético e regente do fogo psíquico. No sexto, temos Oxum como regente das águas doces, Oxumaré como regente das águas em evaporação. E no sétimo, temos Obaluaê, regente do elemento terra. Estes são os raios dos orixás de Umbanda, comandantes das energias criadoras, mantenedoras e transformadoras dos elementos da natureza, tendo sob seu comando legiões de espíritos de várias vibrações evolutivas dentro do seu raio. Eles realizam o milagre da vida e distribuem essa energia no corpo da magia, para os locais que eles necessitam, para ajudar o fortalecimento dos espíritos encarnados e desencarnados. As 7 linhas de trabalhadores espirituais da Umbanda não devem ser confundidas com os 7 raios de que estamos tratando, uma vez que estas linhas são dos regentes planetários das energias da natureza. Então vamos à classificação dos orixás na Umbanda. O primeiro são orixás virginais, recebendo do Supremo Espírito Reino Virginal. O segundo são orixás causais, aferem karma e causa. O terceiro são orixás refletores, coordenam energia, massa. O quarto são orixás
originais, recebem dos 3 as vibrações universais. O quinto são orixás supervisores, supervisionam as leis universais. O sexto são orixás intermediários, senhores dos tribunais solares do universo astral. E o sétimo são orixás ancestrais, senhores de toda a hierarquia planetária. Todos os orixás ancestrais são subordinados a Cristo, Jesus, que é o tutor máximo da Terra. Os orixás ancestrais são os que conhecemos na Umbanda. Entre os espíritos que atuam dentro da vibração energética de nosso Elegdá, é escolhido um para nos acompanhar mais de perto, seja pela afinidade com o ser encarnado ou pelo simples desejo de acompanhar esse espírito na sua caminhada encarnatória. No caso de médium, normalmente, este espírito é aquele que incorpora quando invocada a vibração do orixá principal. Os orixás dentro do culto umbandista não são incorporados. O que se vê dentro dos vários terreiros, centros, tendas e etc., são os falangeiros dos orixás, espíritos de grande luz que vêm trabalhar sobre as ordens de um determinado orixá. Os falangeiros incorporam em seus cavalos e mostram sua presença e sua força em nome daquele orixá. Orixás cultuados na Umbanda: Oxalá, Ibeji, Obaluaê, Ogum, Oxóssi, Xangô, Inhansã, Iemanjá, Nanã e Oxum. Os demais orixás normalmente são cultuados no candomblé, que vem o Exu, Obá, Euá, Logunedé, Iroco, Ossan, Oxumaré, Tempo, Urumilá e Ifá. Por isso, esses orixás não formam a trindade coronária de médiuns na Umbanda, tá? Mas não quer dizer que eles não possam ser homenageados, como nós falamos no vídeo anterior, falando sobre o que é a Umbanda, tá? Então, no vídeo de hoje, nós aprendemos como surgiu a crença nos orixás, o que é o orixá, a importância dos orixás na ordem universal, o que é um orixá de cabeça, o que são Eledá, Ossi ou Otum, por que temos maior afinidade com um ou outro orixá, os elementos da natureza regidos por cada orixá, quem são e qual a função dos elementais, o que são e qual as funções dos 7 raios, a classificação dos orixás na Umbanda, se na Umbanda incorporamos orixás, quais são e quais não são cultuados na Umbanda. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Pai Oxalá abençoe vocês. Não esqueçam de clicar em curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para receber as atualizações.